É, abra sua Bíblia, se você estiver com a Bíblia aí, abra sua Bíblia em João, no capítulo 11, no verso, a partir do verso 1. A partir do verso 1. Nós vamos meditar nessa passagem, que é uma passagem bem conhecida, né, de todos os cristãos, né? Todos nós já ouvimos muitas pregações, mas hoje, desde ontem eu estou lendo essa passagem e Deus tem saltado aos meus olhos algumas palavras, né? Então, eu gostaria de compartilhar com vocês. É uma passagem conhecida, a passagem da morte e ressurreição de Lázaro, e eu não vou ler toda a passagem para nós não nos estendermos, né? Você pode me acompanhar aí e vai lendo depois, né? Depois você medita mais nessa palavra, tá bom? Então, todos sabem, né, que existia um homem chamado Lázaro e ele era amigo de Jesus. Ele tinha duas irmãs, Marta e Maria. E certa vez, Lázaro ficou muito, muito doente. E as irmãs dele, conforme diz lá no versículo 3, vamos ler lá o versículo 3, diz assim: Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Olha só, primeira coisa para nós pensarmos aí, né? Elas procuraram aquele que elas sabiam que era aquele que tudo podia. Eles eram amigos de Jesus, eles já tinham visto os milagres que Jesus fazia. Então, elas foram procurar Jesus, mandaram avisar que ele estava doente. Qual era a esperança dela? A esperança delas é que Jesus viesse e orasse e ordenasse que aquela enfermidade fosse embora. E por isso elas tomaram essa atitude. Aí me parece muito conosco, né? Que servimos a esse Deus, sabemos quem Ele é, os milagres que Ele faz. Então, nós, quando nos deparamos com uma situação difícil como essa agora, o que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz é orar. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus que a primeira coisa que a gente faz é orar, porque realmente a oração pode muito em seus efeitos, né? Então, elas fizeram isso. Nós oramos, buscamos a Jesus, e elas buscaram a Jesus naquele momento. Porém, Jesus não chegou no momento que elas esperavam. E talvez durante esse tempo que nós ouvíamos falar dessa epidemia que estava tendo na China, os problemas que estavam tendo na Itália, talvez nós tenhamos orado, falando: Senhor, livra o Brasil, né? Nos guarda, livra a nossa nação. E de repente nós nos vemos neste furacão, que é o que está acontecendo hoje mesmo, né? Nós estamos assim no meio de um furacão. E se você continuar lendo, no versículo 17 diz assim: Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Então, quando Jesus chegou, Lázaro já havia morrido, já estava morto, e há 4 dias já estava morto há 4 dias. Então, ali estava instalado o quê? Estava instalado o caos, a falta de esperança, né? Aquelas mulheres, as irmãs de Lázaro, já não tinham mais a esperança de que o irmão delas, né, fosse ficar bom, fosse viver. E isso parece muito com o que nós estamos vivendo hoje. O caos tem se instalado. Talvez lá fora não exista realmente um caos, mas na mente das pessoas o caos já está instalado. Nós já estamos aflitos, com o nosso coração aflito.
Aquele que é funcionário já está pensando, meu Deus, 4 meses sem receber salário. Aquele que é um empreendedor está pensando, meu Deus, tantos meses tendo que pagar as dívidas sem conseguir vender, como que vai ser? Todo mundo, né, já pensando com essa desesperança. É assim que nós temos vivido. Hoje, por exemplo, foi um dia bem atribulado para mim, pessoalmente. Todo mundo tem uma perspectiva diferente do que nós estamos vivendo, né? Desses dias de quarentena, de ter que ficar no nosso lar. Eu confesso para vocês, irmãos, que para mim isso aí não tô me importando de ter que ficar trancada em casa, de não poder sair. Até as crianças não estão sentindo tanto. Elas estão brincando como elas sempre brincaram, dentro de casa mesmo, e fazendo atividades delas, as meninas na escola, que já estão na escola, as escolas têm mandado atividade, então nós estamos com o nosso dia preenchido. O que me preocupa não é ter que ficar trancada dentro de casa, isso não está afligindo meu coração e nem me tirando a paz. Não, pelo contrário. Eu também não estou preocupada se nós vamos adquirir essa doença, se nós vamos ficar doentes. Eu também não estou preocupada com isso, porque eu sei que a nossa vida está nas mãos de Deus. Deus vai fazer o melhor. Ele sabe, né? O nosso tempo está nas mãos dele. Mas o que me deixou aflita hoje foi que houveram se levantaram alguns grandes homens, né, da nossa nação, falando sobre não está certo a forma como está procedendo, que não deveria haver a quarentena, que o caos que virá depois será muito maior com a possibilidade de recessão. Irmãos, eu não sei. Eu não sei quem está certo, eu não sei se estão errados, eu não sei o que deveria ser o certo, eu não sei. Eu só sei que nós podemos orar. Mas o que mais me aflige neste momento é pensar assim: o que vai ser de amanhã? Isso é o que mais me aflige. É essa falta de esperança, como essas mulheres estavam. Não tinha esperança, não tinha amanhã. O irmão delas já tinha partido. Então, quando Jesus entra na cidade e as irmãs deles souberam que ele entrou na cidade, o que acontece? No primeiro momento, Marta sai correndo ao encontro de Jesus no meio do caminho. Quem era Marta, né? Nós sempre estudamos sobre Marta e estudamos que Marta era aquela que trabalhava, né? Que mais se preocupava com o trabalho e pouco se preocupava em adorar a Deus. E nós podemos pensar que a Marta de hoje em dia é aquela que está segura em si, no seu trabalho, no seu braço forte, na sua coragem, que vai enfrentar a vida, vai vencer os obstáculos e vai garantir o seu futuro. E Marta, né, essas pessoas que às vezes estão longe espiritualmente de Deus, às vezes não tem tanto relacionamento com Deus assim, né? Elas se garantem mais nelas. Talvez elas até amem a Deus, elas até confiem em Deus, mas elas acham que elas precisam de lutar com as suas próprias mãos para vencer. Marta talvez seja esse tipo de pessoa que nós temos hoje em dia, né? E aí Marta chega para Jesus e diz assim no versículo 18, aliás, no versículo, deixa eu ver aqui, no versículo 21, não é 18, é 21. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedirdes. Olha só, Marta disse: eu sei que se o Senhor estivesse aqui, não teria acontecido isso.
E muitas das vezes nós nos sentimos abandonados por Deus. O que está acontecendo? Algumas pessoas têm falado que essa pandemia é a ira de Deus contra os seres humanos, a ira de Deus contra o povo brasileiro, por causa de todo o escárnio que tem sido feito contra o nome de Jesus. Eu não sei se é isso, não estou dizendo que é ou que não é, mas o que eu estou querendo dizer é que Marta falou para ele: eu sei que se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. E nós precisamos lembrar que o Senhor esteve o tempo todo conosco. O tempo todo o Senhor está conosco. As coisas não estão assim porque Deus não está conosco. Pelo contrário, Deus, ele nos livra dentro da fornalha. Como ele fez com Sadraque, Mesaque e Abednego. Jesus não estava com eles? Deus não estava com eles? Estava. Deus poderia ter livrado eles de caírem na fornalha, mas Deus queria fazer mais. Deus então deixou que eles caíssem para que a glória manifesta de Deus fosse muito maior. Deus poderia ter livrado tantas outras pessoas, né? Mas Deus deixa acontecer para que a glória dele seja manifesta de uma forma mais poderosa ainda, amém? Então, Jesus faz a declaração mais bonita, né, neste texto. Lá no versículo 25, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E Jesus termina dizendo para Marta: você crê nisso? E hoje Jesus nos pergunta: você crê que nós vamos passar ilesos por tudo isso? Que se nós cremos, nós veremos a glória de Deus? Amém? Glória a Deus. Então, Jesus manda que Marta chame Maria. E aí, então, lá no versículo 29, Maria diz assim, que ao ouvir isso, ao ver que Jesus a chamava, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. E aí no verso 32 diz assim: chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ei, quem é Maria? Se Marta era aquela mulher que se garantia na sua mão, no seu trabalho, né? Representa aquelas pessoas de hoje em dia que se garantem no seu trabalho, que até creem em Deus, mas não tem uma intimidade tão profunda com Ele. Maria já não. Maria era aquela mulher que chorou aos pés de Jesus, enxugou os pés dele com o seu cabelo. Olha só, era uma adoradora. Então ela era uma pessoa mais espiritual, tinha uma fé maior, era mais ligada a Jesus. E a Maria hoje representa essas pessoas, como eu, como você, que temos trabalhado a nossa fé para estarmos mais próximos de Deus, que estamos mais ligados a eles, que somos mais, que nos achamos mais espirituais, né? Só que quando Maria se encontra com Jesus, o que ela diz? No verso 32 diz: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela diz a mesma coisa que Marta disse. A Bíblia não diz, mas eu posso imaginar que elas conversaram durante esses 4 dias entre a morte de Lázaro e a chegada de Jesus. Elas devem ter conversado. E uma então falou para a outra: olha, se Jesus estivesse aqui, isso não teria acontecido. E a outra então concordou: se Jesus estivesse aqui, isso não teria acontecido. E nós que temos a fé, que estamos perto de Deus, o que nós temos ouvido? Será que nós estamos concordando com as palavras daqueles que não têm tanta fé como nós? Como nós temos nos posicionado quando conversamos com outras pessoas, pessoas que não professam a nossa fé, que não creem no nosso Deus, que não creem no nosso Jesus? Como que nós estamos nos portando? Desesperados também, falando: eu não sei como é que vai ser, como será que vai acontecer, eu tô preocupado. Será que nós estamos fazendo isso? Nós estamos nos portando igual a eles? E aí então a Bíblia diz que o coração de Jesus se perturbou. E no versículo 35 diz que Jesus chorou.
E por que Jesus chorou? Jesus não chorou porque ele era amigo de Lázaro e estava triste porque Lázaro tinha morrido. Porque a morte para Jesus não é isso. Ele chorou pela incredulidade, tanto de Marta quanto de Maria. A incredulidade de todo aquele povo. Será que Jesus tem chorado com a nossa atitude? Será que as nossas atitudes, a nossa falta de fé, de esperança no amanhã, temos deixado o nosso coração ficar abalado com o que está acontecendo? Será que isso está entristecendo o coração de Jesus? Será? Então, no verso 39, Jesus diz assim: tirem a pedra, disse ele. Quando Jesus chegou ao sepulcro, Jesus olhou para o sepulcro e disse para eles: tirem a pedra. Hoje, nessa noite, Jesus diz para mim e para você: tire a pedra da incredulidade do seu coração, tire a pedra da falta de confiança no nosso Deus, tire a pedra. Nós temos que confiar, o dia de amanhã vai ser melhor, a recessão não vai bater, se bater não vai nos abalar. Nós precisamos crer nisso, Tantas vezes nós vivemos coisas que nós hoje podemos testemunhar. Como pode? Como Deus fez? Nossa, eu estava tão apreensiva e Deus cuidou de tudo. E hoje, com todos esses rumores, esses burburinhos, essas notícias que tiram a paz do nosso coração, nós estamos deixando morrer a nossa fé. Não deixe morrer a fé. Olha só, no versículo 40, Jesus então diz assim, porque quando ele diz no 39, tirem a pedra, Marta, mais uma vez, com pouca fé, diz: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Talvez nós estamos nos comportando como Marta e estamos olhando e falando: nossa, já tem quase uma semana de quarentena, quase uma semana que nós não estamos trabalhando, quase uma semana que a economia está parada no nosso país, e agora? E depois, se vierem mais dias, eu não sei quantos dias isso vai durar, mas talvez nós venhamos a falar: meu Deus, já se passam 15 dias, já se passa um mês, e nós vamos estar aflitos. Mas Jesus vira para Marta e diz no versículo 40, não lhe falei que se você cresce, você veria a glória de Deus? Se você crê, meu irmão, você vai ver a glória de Deus sobre a sua vida. Tantos exemplos que nós temos na Bíblia, de momentos difíceis que o povo de Deus passou, e Deus cuidou deles em todos os momentos, certo? No deserto, eles andaram 40 anos e o sapato não gastou, a roupa não ficou velha, todos os dias tinha maná para eles se alimentarem. Deus cuidou deles, Deus vai cuidar de nós. Você precisa crer, porque se você crer, você verá a glória de Deus sobre a sua vida. E você vai testemunhar para os outros. Não importa o que virá, não importa o que vai acontecer, mas você verá a glória de Deus se você crer. Imagine a situação de Elias, quando ele fugiu de Jezabel, os corvos levavam comida para ele. O Senhor vai mandar até de onde você não imagina o suprimento para você. Eu não sei como é que vai ser, mas se você crer, você verá a glória de Deus, amém? Você crê nisso? Aleluia! Eu creio nessa palavra. Esses dias, eu estava conversando já com algumas pessoas que trabalham no comércio, porque devido à nossa empresa, e eu queria saber como a gente deveria se portar, quais atitudes a gente ia tomar. Então eu conversei com várias pessoas que trabalham no comércio para saber como que os patrões delas tinham tomado, que atitude eles tinham tomado, como eles tinham se posicionado. E eu conversei com minha irmã, partilhei com minha irmã, e essa irmã falou para mim assim: olha, meu patrão fechou a empresa
na sexta-feira, já pagou as funcionárias pelo mês de março, já deu o salário do mês de março, e eu, aquela irmã compartilhou, particularmente eu, estava com férias marcadas para o mês de abril, e eu recebi as minhas férias. Glória a Deus. E o meu patrão falou que ainda que volte a trabalhar no meio de abril, eu estou de férias. Então isso quer dizer, irmãos, que ela já está com o salário garantido. Ela recebeu o salário que ela receberia no 5º dia útil de abril, e ela já recebeu o salário que seria o correspondente ao mês de abril, que naturalmente, se não fosse as férias, ela receberia só no 5º dia útil de maio. Olha Deus cuidando de nós. Ele fez isso na vida daquela irmã, mas Ele também está fazendo na minha vida, está fazendo na sua vida. Ele vai fazer, nós não precisamos nos preocupar. A nossa preocupação hoje é apenas uma. A nossa preocupação hoje é apenas orar para que Deus dê a direção para o nosso presidente, para a direção da nossa nação, para que tudo saia na conformidade, tudo saia o melhor possível, com menos me foge a palavra agora, com menos impacto na nossa economia. É só isso que nós temos que fazer, irmãos. Nós não precisamos ficar preocupados. Sabe, ao invés de ficarmos preocupados, vamos encher as nossas mentes com a palavra de Deus, vamos adorar a Deus, vamos louvar a Ele, vamos dedicar tempo na leitura da palavra. Se você está com tempo sobrando aí, se você está em quarentena com tempo sobrando, porque olha só, eu sou dona de casa, minha quarentena não tem tido tempo sobrando, porque eu continuo fazendo as mesmas coisas e ainda tenho que ajudar as crianças nas tarefas da escola, ainda tenho que inventar brincadeira, pôr eles para correr, para que esses dias passem sem que eles sintam. Mas se você está tendo tempo livre, aumente a sua leitura bíblica. Se você lê 2 capítulos por dia da Bíblia, leia 4, leia mais, se dedique, ouça louvores, ore a Deus, veja o que Deus está fazendo na sua vida, glorifique a Ele. A cada dia, ao invés de reclamar, vamos glorificar a Ele. E então nós concluímos essa palavra vendo o que Deus fez. Ele disse para Marta: se você crer, você verá a glória de Deus. E Ele fez o impossível. Ele fez o que ninguém imaginava que Ele faria. Ele foi lá e no verso 43 diz: depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Glória a Deus, o morto ressuscitou, o impossível aconteceu. O impossível vai acontecer na minha, na sua vida. O impossível vai acontecer no nosso país. Eu creio, eu tenho fé que isso vai acontecer no nosso país. Eu tenho fé que todos os levantes de Satanás contra a nossa nação vai cair por terra, porque nós vamos vencer mais essa. E a sua vida, na sua vida também, você vai vencer mais essa. Tantas dificuldades o brasileiro já passou, não vai vencer essa? Irmãos, vamos aproveitar esse tempo que nós estamos tendo livre para nos chegarmos mais perto de Deus, nos tornarmos mais Maria, menos Marta. Vamos fazer isso nesta noite.